noite, queridos. Boa noite. Dá para ser melhor um pouquinho, hein? Boa noite, queridos. Boa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, muito honrado de poder compartilhar uma palavra com vocês. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu sei que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar, e sei o nível de profetas e de palavra que essa casa tem tido em cada culto, e isso traz ao meu coração um temor muito grande, irmãos. Apesar de viajarmos tanto ao longo de todo o ano, e já há alguns anos, são 12 anos trabalhando integrado na obra de Deus, viajando, ministrando em tantas igrejas no Brasil e fora do Brasil, mas eu não sei porquê, existe algo diferente assim no meu coração, um temor muito grande de estar aqui ministrando com vocês nessa noite. Eu e minha família viemos para Curitiba, está para fazer 5 anos, e há alguns anos, acho que há um ano depois que nós estávamos em Curitiba, nos tornamos membros com a Shalom aqui, e temos sido tão influenciados pela vida de vocês, pela vida dessa equipe, dos pastores, especialmente pela vida do pastor Odilon. E eu falei para ele algo, a primeira vez que sentamos para falar sobre estarmos congregando aqui na Shalom, eu disse algo para ele, que a vida dele, sem que ele fale nada, me influencia a querer ser melhor, irmãos. E eu fiz uma escolha quando vim para Curitiba, entre tantas igrejas abençoadas que temos nessa cidade, mas eu disse para minha esposa que eu e a minha família gostaríamos de estar perto de pessoas que com a sua vida, com o seu exemplo, nos influenciam a querer ser alguém melhor. Como ser alguém melhor? Ser um esposo melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um amigo melhor. Eu não sei explicar, irmãos, eu creio que alguns irmãos entendem o que eu estou falando, mas é exatamente essa expressão de quando eu olho o pastor Odilon. É muito mais do que, às vezes a gente até tem pouco tempo junto, diante de viajar e trabalhar no ministério, mas cada vez que eu vejo o pastor de fato, a minha esposa sabe o quanto isso é verdade, eu sou inspirado a ser melhor, irmãos. Eu quero ser um esposo melhor, eu quero me tornar um pai melhor, eu quero me tornar um pastor melhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos mais um pouquinho nessa noite, e eu queria que você descansasse realmente nessa noite seu coração diante de Deus. Existe uma doce presença do Espírito Santo nesse lugar. Existe uma graça dos céus aqui, desde a abertura do culto, do louvor, desse momento tão gostoso com os jovens. Mas eu sei que Deus tem algo ainda mais para liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos corações. Irmãos, isso não é porque eu estou aqui no altar, porque é apesar de nós a obra do Senhor. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, Deus é o maior interessado na sua vida. Deus foi quem fez o projeto da sua vida. Deus foi quem fez o desenho da sua vida, da sua família e da sua casa. Você acha que tem alguém mais interessado do que Deus em ver isso pronto, cumprido, concluído? Irmãos, nem mesmo eu tenho maior interesse de que seja cumprido o propósito na minha vida do que Deus. Deus é o primeiro em tudo, em todos, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, em todas as circunstâncias. Senhor, que o Senhor seja de fato o primeiro nessa noite. Aliás, não só o primeiro, mas o único, porque Deus, eu não teria capacidade de estar aqui diante de tantos homens abençoados, pastores, líderes, discipuladores, tantos homens que têm sido usados pelo Senhor, sacerdotes nas suas famílias, nas suas casas, mas que o Senhor, que eu alcance graça aos olhos do Senhor e de nós juntos, para que a Tua palavra realmente penetre o nosso coração em um nível muito profundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração um tempo atrás,
E quando eu estava orando e buscando ao Senhor para compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, essa foi a palavra que o Senhor me fez lembrar, foi a palavra que saltou no meu coração. E eu queria falar um pouquinho com vocês. O tema dessa palavra é vencendo o medo. E talvez você possa pensar: pastor, acho que essa palavra não é para mim, porque a vida está tudo bem, está legal, é tanta festa hoje à noite. E realmente, irmãos, a nossa vida diante de Deus tem que ser uma vida de alegria, de festa, de regozijo. Mas eu queria compartilhar essa palavra, porque Deus tem trazido algumas chaves no meu coração, e um entendimento profundo de que essa tem sido a maior arma de Satanás nesses dias, é o medo. E sem que eu e você percebamos, ele bate a nossa porta todos os dias. Então, o meu intuito nessa noite com essa palavra não é que você pense que nunca mais o medo vai bater a sua porta, porque quer saber, irmãos, amanhã certamente o medo baterá de novo a sua porta, e a minha também. Mas eu quero que nessa noite o Espírito Santo nos dê graça para compartilhar algumas chaves que têm sido importantes e preciosas para mim, que elas possam ser importantes e preciosas também ao seu coração, para sabermos como agir e como reagir diante desse medo, de tantas coisas que bate a nossa porta todos os dias. Por isso eu queria ler esse texto. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, amém? Todos acharam? Amém? Se você pudesse colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim esse texto, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30 diz assim: mas quando reparou no vento, em algumas versões dizem de repente, reparando no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém, queridos, pode se sentar. Quando eu comecei a pensar nesse tema, vencendo o medo, uma das primeiras coisas que eu me lembrei, e para mim é algo muito curioso, muito interessante, é que a Bíblia tem uma expressão, que é a expressão não temas, não tenha medo, coragem. Irmãos, é tão lindo ver que essa expressão é encontrada na Bíblia exatamente 365 vezes. Você lembra alguma coisa com esse número 365? Te lembra algo? Quantos dias em geral tem um ano, irmãos? 365. Sabe, antes de falar qualquer coisa a respeito do medo, dos tipos de medo que podemos ter, de como eles batem a nossa porta e como nós podemos vencê-lo, antes de qualquer coisa eu queria começar te dizendo algo. Antes que o medo bata na sua porta, para aquele dia, quando você acorda, quando você levanta da cama, Deus já deixou na sua palavra, para aquele dia, um não temas, para mim e para você, um tenha coragem, eu sou contigo, você vai vencer. Para cada um dos nossos dias, antes que o medo venha, antes que nós ficamos em dúvida em qualquer coisa, existe uma palavra vitoriosa de Deus para mim e para você, dizendo: não temas, não temas, não tenha medo.
Sabe, irmãos, eu fiquei pensando em um exemplo. Eu gosto muito de falar da minha família. Eu sou muito grato a Deus pela família que tenho. E eu me lembro que alguns anos atrás, acho que talvez uns 2, 3 anos atrás, nós estávamos em Curitiba num sábado, e essa cidade tão linda, com tantas praças, tantos parques, e a gente disse: olha, vamos sair procurar algum lugar para a gente levar as crianças para brincar. E aí a Esther era bem pequenininha, então fazem 2 anos atrás. E aí paramos, não sabíamos nem onde íamos exatamente, mas vimos uma praça muito bonita, paramos ali e descemos a bola, e o Davi começou a brincar, e ele logo fez amizade. Aliás, ele não tem muita dificuldade de fazer amizade, né? Ele já vai fazendo amizade, contando piada, e por aí vai. E, irmãos, aquela praça eu parei ali porque era muito bacana, tinha um escorregador bem alto assim, e ele descia em 2 níveis, ele descia uma primeira parte e depois descia uma segunda parte. E eu parei ali porque eu pensei: uau, o Davi vai gostar muito disso. E eu estou vendo que ele brinca com as crianças, vai dali e vai daqui, mas ele não vai no bendito escorregador. E eu fiquei: o que será que está acontecendo? Será que ele não gostou? E eu comecei a reparar que eu acho que ele está com medo desse escorregador. E aí eu me aproximei dele e falei: filho, você não quer ir lá no escorregador? Irmãos, homem é tudo igual desde pequeno. Ele disse: não, pai, eu não estou com vontade de ir lá. Homem é tudo igual. Homem não diz que está com medo, pastor, ele diz: estou com receio. Já percebeu que é interessante? Homem não fala que tem medo, porque Deus o livre, homem falar que tem medo. Estou com receio, amor, né? Estou pensando em algumas coisas, estou com receio. Então ele falou: não, pai, eu não estou com vontade de ir lá. Eu pensei: como pode uma criança não ter vontade de ir no escorregador? Eu falei: não faz sentido. Chamei ele para o canto, sentei com ele, comecei a conversar. E aí eu falei para ele assim: filho, você não precisa ter vergonha de falar para o pai que você está com medo, porque o papai também tem medo. Você sabia disso? O papai também tem medo. Aí ele já olhou para mim um pouquinho mais encorajado, pensando: uau, se meu pai também tem medo, acho que eu também posso dizer para ele que estou com medo. E aí ele falou que realmente estava com medo. E eu comecei a ministrar o coração dele a respeito de que Jesus está conosco, que nós não precisamos ter medo das coisas, que nós podemos encará-la e enfrentar esses medos de frente, e que ele poderia ir naquele escorregador, que tudo ia dar certo. Afinal de contas, o pai dele ia estar lá com ele, lá no pé, esperando ele descer aquele escorregador. Irmãos, ele criou coragem, subiu, desceu o escorregador, subiu meio assim, desceu ainda assim, mas ele sentiu a alegria que foi desfrutar daquele brinquedo. E quando ele chegou lá embaixo, ele lembrou: pai, nós não chamamos a mãe para ver, vamos de novo. Irmão, perdeu o medo. Já quis chamar a mãe, já foi uma segunda vez. E sabe, a nossa vida é assim. Irmão, sem ser pejorativo, mas às vezes nós estamos num grande parque de diversão de Deus. Ele colocou tantas coisas bacanas para nós vivermos, aproveitarmos. Às vezes dá medo de entrar em algumas promessas que Deus tem para nós. Às vezes parecem tão altas, com tantos estágios diferentes, e parece que nós somos tão pequenos e tão frágeis. Mas Deus criou isso para você. E sabe, irmãos, cada medo é um grande estopim, uma grande oportunidade de eu e você vivermos algo sobrenatural em Deus. Eu lembro que uma das coisas que eu falei para o meu filho sentado naquela tarde, para o Davi, foi: filho, a gente tinha ido no Beto Carreiro um tempo antes, quando ele ainda era menor ainda. Eu falei: você lembra aquela vez que nós fomos lá no Beto Carreiro, e que o pai foi na Big Tower? Não sei quantos de vocês já viram, mas a Big Tower é uma torre de 100 metros, que você fica lá com as perninhas penduradas. A subida parece uma eternidade, irmãos. Para descer, quando você vê, você já está lá embaixo. E eu falei: você lembra? O pai foi. O pai também estava com medo, também estava com um friozinho na barriga aquele dia. E na verdade, irmãos, eu não disse para ele, mas o maior motivo que me fez não voltar atrás e ir na Big Tower, porque na minha frente estava a minha sogra, e eu não ia perder para ela, né, irmãos? Por favor, né? Não dava para perder para ela, né? Eu falei: você lembra? O pai foi, eu também estava com medo. Sabe, irmãos, o medo de fato bate a nossa porta todos os dias. Talvez o medo, você que tem uma empresa, que é um profissional liberal, o medo por causa da crise, de quebrar, de que o teu negócio que você tem para fechar amanhã não vai dar certo.
Talvez você pai que espera, você mãe que espera teu filho voltar à noite da escola, da faculdade, o medo de um mundo tão violento, como que será que vai ser? Será que ele vai chegar bem? Será que não? Alguns medos que nós nem compartilhamos com ninguém, como por exemplo, os medos se algumas enfermidades familiares não vão chegar até nós. Fala a verdade, irmãos, esse é um tipo de medo que pega muitas pessoas, e a gente muitas vezes não tem coragem de falar. E ele bate no nosso coração: puxa, minha mãe morreu disso, minha avó morreu disso também, minha bisavó, será que eu? Como vai ser? São tantos medos, irmãos, tantos medos. O medo de talvez não ser aceito, o medo de talvez não ser como o outro líder de célula, o medo de não ser como o outro irmão, o outro integrante do louvor. Será que eu vou ser tão bênção quanto ele? Tem tantos medos que batem a nossa porta, irmãos, todos os dias, alguns maiores, outros aparentemente menores. E eu comecei a pensar em alguns fatores que geram medo nos nossos corações, no coração dos homens e das mulheres. E entre tantos deles, irmãos, eu encontrei dois que eu gostaria de destacar, que para mim são um dos fatores mais fortes para gerar medo no coração das pessoas. Uma delas é as experiências ruins dos outros, que eles contam para nós, como se quisessem colocar nas nossas vidas. Irmãos, por favor, nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não estou dizendo que quando você estava pensando em abrir um negócio, em ter uma célula na tua casa, ou em fazer algo que alguém veio e compartilhou: puxa, não faz, porque eu fiz e não deu certo. Não estou dizendo que essa pessoa foi usada por Satanás, é do maligno. Não estou dizendo qual a intenção que ela falou, mas certamente isso já aconteceu com todos nós. Algum dia você estava muito animado, muito alegre, convicto de algo que você ia fazer, que você entendeu em Deus, e alguém compartilhou uma frustração com você. E engraçado que aquilo foi motivo suficiente para te parar, para me parar. Não vou pedir para levantar a mão, mas pare para pensar se você já não enfrentou alguma situação desse tipo. Mas sabe, irmãos, o segundo fator que eu separei aqui, que para mim é um dos mais pesados, não são as experiências ruins dos outros, que mesmo não sendo intencional, parece que querem ser colocadas sobre nós, mas são as experiências ruins que nós tivemos no passado, que parecem que quer determinar e dizer para nós qual é o nosso limite em Deus. Você já viveu algo assim? Receber uma palavra de Deus, receber uma promessa, um ânimo, algo que você fala: puxa, vou viver isso em Deus, mas aí você lembra do que você viveu no passado, às vezes um passado distante, às vezes não tão distante, e você desanima por causa daquilo. Esses são alguns fatores entre tantos que nós poderíamos compartilhar. Sabe, irmãos, é interessante como nós nos lembramos das coisas ruins rapidamente e nos esquecemos das coisas boas rapidamente. Quer ver só? Quando Davi fugiu da presença de Saul, um homem que foi ungido por Deus, pelo profeta Samuel, foi levantado, ele seria o próximo rei de Israel. Deus usou poderosamente para derrotar um gigante. Deus usou depois para ser um valente poderoso, aclamado pelo povo, tão perseguido por Saul em tantos momentos. Ele resolveu fugir da presença, do lugar onde ele vivia, ali de Saul, do palácio, do reino. E a Bíblia diz que quando ele foge, o primeiro lugar para onde ele vai para Nob. Ele vai para a casa dos sacerdotes e encontra ali o primeiro dos sacerdotes, Aimeleque. Irmãos, essa palavra é uma palavra tão profunda que só os significados desses nomes, biblicamente falando, já trazem uma mensagem por si só. Nob significa um lugar mais alto. De fato, a casa dos sacerdotes era construída em um lugar alto, por isso se chamava Nob. Era muito comum se dar os nomes conforme significados e situações nos tempos antigos. Aimeleque significa um lugar onde meu irmão reina. E sim, nós podemos pensar: o meu irmão reina, o meu próximo. Mas quando nós somos tomados filhos de Deus por adoção, Deus como nosso Pai, irmãos, eu não sei se você já pensou nisso, mas o nosso primeiro irmão, o irmão mais velho, é Jesus. Quando eu e você vamos
para um lugar mais alto, é um lugar onde Cristo reina em nós. Sabe, irmãos, naquele momento algumas situações aconteceram. Davi teve fome, pediu comida. Eu tenho uma palavra que ministro sobre isso, mas eu queria me ater somente a um detalhe dessa história. Lá quase quando Davi já estava para sair da presença dos sacerdotes, ele disse assim: olha, vocês não têm aí nenhuma arma, nenhuma espada, uma arma que eu possa levar comigo para guerrear. Porque ele saiu fugido, ele saiu correndo. Um homem que já tinha se tornado um guerreiro, um batalhador, não tinha uma arma, uma espada. Sabe qual foi a resposta do sacerdote? Isso me chama a atenção. Ele diz assim: Davi, parafraseando, eu penso que o sacerdote dizia assim: Davi, nós não somos guerreiros, aqui não tem arma, aqui não tem espada, a não ser a espada de Golias, que você mesmo conquistou. Sabe o que é interessante, irmãos? Esse texto mostra para mim que ao longo da nossa caminhada cristã, Deus nos dá muitas vitórias. Nós conquistamos armas poderosas em Deus. Essa espada foi a espada que Davi cortou a cabeça do gigante. Em algum momento no caminho, Davi esqueceu dela, Davi deixou ela para trás. Mas quando outros gigantes se levantaram, é como se Deus usasse o sacerdote para dizer: pega novamente as armas que eu já te dei, toma na mão de volta a espada que você já conquistou. Eu fico pensando, por que parece que nós já vencemos tantas etapas em Deus, e por tantas vezes o medo ainda continua a nos paralisar. Nós esquecemos das conquistas, esquecemos das vitórias. Talvez você se lembrasse agora, nesse momento, da sua história, da sua família, da sua conversão. E eu me lembro da minha. Eu me lembro quando eu era muito jovem, bem novinho. Venho de uma família, de um lado católica, de outro completamente espírita. E a minha mãe foi acometida de uma enfermidade, os 2 rins dela paralisaram por completo. Ela teve declarado pelo médico, apenas 3 meses de vida no máximo. Chegou a ir para a mesa de cirurgia 2 vezes, e eles tiveram que retroceder o processo, porque a pressão dela subiu de tal maneira que não era possível fazer a cirurgia, mesmo com todos os tratamentos e remédios. E sabe, irmãos, eu lembro que a gente começou a ler a Bíblia todos os dias em casa, e a orar ajoelhado na beira da cama. Não éramos ainda cristãos, ninguém tinha pregado o Evangelho para nós de uma maneira clara e incisiva, mas um gigante, uma necessidade nos fez buscar ao Senhor. E eu lembro que a gente orava pedindo: Deus, deixa a nossa mãe viver, deixa ela ver a gente crescer, permita isso, Senhor. Alguns meses depois, um pastor na cidade, um grande homem de Deus, foi usado tremendamente pelo Senhor na nossa casa. Deus curou a minha mãe, ela é viva até hoje, são 27 anos. Foi um grande milagre, irmãos, e não houve como negar que só o Senhor é Deus. Sabe, naquele momento o medo batia a nossa porta. Eu fico pensando, nós ainda muito novo, eu fico pensando quando ouço minha mãe dar o testemunho no coração dela, uma mulher que estava prestes a não ver os seus filhos crescerem. Sabe, irmãos, o medo, ele até é natural, e por muitas vezes ele é saudável. Quando, por exemplo, você está em um lugar alto e você não se entrega facilmente à altura, correndo o risco de cair e de morrer ou de sofrer algo, é até natural. Mas o medo como padrão de vida, algo que conduz o seu dia, algo que te faz ficar paralisado. Ai, irmãos, isso não é o que Deus tem para mim e para você. Sabe, olhando para esse texto que nós lemos, é um texto muito conhecido. Os discípulos estavam no barco, a Bíblia diz que era alta madrugada, cerca de 3 da manhã, devia estar muito escuro, e o vento, as ondas, a tempestade castigava eles ali, e eles pensavam que iriam morrer. O medo bateu à porta deles, irmãos. E é tão interessante que quando o medo bate em nossa porta e nós deixamos que ele seja maior do que Jesus, ele começa a exercer alguns poderes sobre nós. Quer ver? Eu separei pelo menos 3 deles que nós encontramos nessa palavra.
O primeiro deles é que o medo nos paralisa. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles gritavam de medo, pensando: é um fantasma, é um demônio. Aí Jesus disse: ei, não tenham medo, sou eu. Pedro falou assim: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmãos, eu fico pensando que naquela madrugada, Jesus não queria apenas que Pedro experimentasse esse grande milagre, rompendo a barreira do medo e andando sobre as águas. Eu penso que Jesus tem todo o poder para fazer todos os discípulos naquele momento andar sobre as águas. Mas o medo paralisou pelo menos 11 homens, porque só um saiu do barco. Só um. Na verdade, Jesus não estava dizendo: Pedro, vem. Foi Pedro quem se pronunciou. Ele apenas estava andando sobre as águas. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos em momentos difíceis, na aparente segurança de um barco, em uma grande tempestade, estamos com medo. Jesus vem andando sobre as águas, sabemos que é Ele, mas não temos coragem de sair do barco tantas vezes. O medo nos paralisa. O segundo ponto é, e para mim esse é um dos pontos cruciais, o medo nos confunde. Irmãos, dá para pensar você passando aquela luta, aquela prova, aquele medo, clamando Jesus, aí ele vem andando sobre as águas e fala: vai embora, é um demônio, é um fantasma. Não, é Jesus vivo, irmãos. Olha como é que o medo tem o poder de nos confundir. O medo confundiu a visão e a audição daqueles discípulos, a tal ponto que eles não conseguiram discernir que a resposta que eles talvez estavam clamando naquela madrugada no barco estava ali na frente deles, andando sobre as águas. Às vezes nós passamos por situações difíceis, clamamos por socorro de Jesus, Ele está bem na nossa frente, irmãos, caminhando sobre as águas, mas o medo confunde a nossa visão. Que Deus nos dê graça nos próximos dias, que a nossa visão seja aberta, que nós possamos ver o Senhor correndo ao nosso encontro e nos chamando, nos despertando para sair dessa paralisia do medo, para ter os nossos olhos límpidos e não mais confundidos por uma visão de medo, para experimentarmos um grande milagre de Deus. O terceiro e último ponto dos que eu separei aqui, irmãos, é que o medo, ele freia a fé. Sabe, eu gosto de pensar que o medo, ele é exatamente a ação contrária da fé. Por isso, irmãos, que eu não consigo olhar para o medo de forma nenhuma e entender que ele deve fazer parte da vida cristã. Porque se tem algo que vai contrário à fé, e irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, ou seja, tenham fé, e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Irmãos, não tem como viver a vida cristã sem fé. Como ler as histórias dessa palavra aqui, como olhar uma multidão passando com pés a secos no mar vermelho que se abriu, como ver 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comendo com 5 pães e 2 peixes, como ver um profeta que foi engolido por um grande peixe e foi colocado para fora, ali na praia onde ele deveria estar. Como olhar para essa palavra se não for por meio da fé, irmãos? É impossível ser cristão se não for por meio da fé. Aliás, a fé é um dos maiores pilares da vida cristã. Então o medo não pode fazer parte da vida de um homem, de uma mulher de Deus, pelo menos não como um padrão de vida que vai nos levando cada vez mais para baixo e para longe do propósito de Deus. É por isso que esse terceiro ponto, irmãos, é um dos mais terríveis, porque o medo freia a fé. O medo, ele aborta os sonhos e os propósitos de Deus na minha e na sua vida, e Satanás sabe disso. Esse tem sido uma das maiores armas de Satanás no nosso tempo. Agora deixa eu te falar uma coisa muito engraçada, irmãos. Os americanos gostam muito de fazer pesquisas. Eles gastam muito dinheiro em função de pesquisas. E tem uma pesquisa norte-americana que aponta que 96% dos medos que nós temos nunca acontece. Irmão, quando eu fiquei sabendo desse dado, eu fiquei muito bravo, porque eu fiquei pensando, tantas vezes eu deixei de fazer algumas coisas por conta do medo. Irmãos,
é quase que nulo a possibilidade dele acontecer. 96% dos medos que nós temos nunca acontece, e a gente para por causa de coisa que nem vai acontecer, irmãos. Dá para imaginar nisso? Ficarmos paralisados, não ir para frente por coisas que provavelmente não vão acontecer. Essa é a grande arma de Satanás: nos iludir, nos enganar, nos fazer, depois de tendo ouvido a voz de Deus, pensar: não é possível, eu não posso fazer isso por causa do meu passado, por causa do que alguém disse, por causa da visão confundida, por causa da fé que vai minguando, irmãos. Para a gente correr para o final, a pergunta talvez seria então: como vencer o medo? Porque se ele vai bater na nossa porta todos os dias, nós precisamos estar prontos para vencer, irmãos. Sabe, a primeira coisa que eu te diria é que só há uma forma de vencer o medo. Foi como Pedro fez naquele barco. Ele disse: se és tu, eu posso ir. É enfrentando ele em nome de Jesus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço. Não estou te convidando a viver uma vida de pensamentos positivos, não, irmãos. Fé não é pensamento positivo. Por favor, não confunda as coisas. Fé não é pensamento positivo. Fé é algo que Deus colocou dentro dos nossos corações, e que a cada dia Ele nos chama para aperfeiçoar, porque Tiago escreveu isso. Tiago escreveu isso no capítulo 2, dizendo que pelas obras a fé é aperfeiçoada. Então, irmãos, se a fé vai ser aperfeiçoada, é sinal que existem níveis diferentes para a fé. Deus não é injusto, Deus colocou o mesmo nível e medida de fé em cada um de nós, mas depende do quanto eu e você vamos exercitar a fé, por meio das obras, por meio dos convites de Jesus, dizendo: sai do barco, vem andar sobre as águas, e o nível de fé vai crescendo, irmãos. Nós vamos enfrentando as coisas em nome de Jesus, o medo vai ficando para trás. Mas o segundo ponto de como vencer o medo, e está muito claro nessa palavra, é que medo e fé, irmãos, é uma questão de foco. Você sabia disso? Medo e fé é uma questão de foco. Fala para o irmão que está do seu lado assim: medo e fé é uma questão de foco. Fala para o irmão que está do outro lado, para ele não ficar triste com você: medo e fé é uma questão de foco. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E aí em algumas versões dizem que de repente ele olhou para onde? Para o vento, olhou para a onda, olhou para a tempestade. Irmãos, em nenhum momento a Bíblia nos diz que quando Jesus estava andando, a tempestade parou. Em nenhum momento a Bíblia diz que quando Pedro saiu do barco, então tudo ficou na bonança. Não, tudo exteriormente continuava igual. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra que o Espírito Santo quer fazer em mim e você começa aqui dentro. É uma transformação exterior que pode trazer uma transformação nas circunstâncias. Deus não mudou a realidade do vento, Deus não mudou a realidade da onda. Ele estava querendo mudar a realidade dentro de um homem que seria um dos principais homens para estabelecer a igreja do Senhor naqueles dias vindouros. Então eu só posso pensar algo, irmãos. Pedro estava olhando para Jesus, mas de repente, sabe, irmãos, quando eu e você estamos olhando para Jesus, quando o nosso foco está nele, não importa como está a onda ou o vento, nós podemos andar sobre as águas. Agora, se o nosso foco sair de Jesus e for para o medo, e for para a onda, para a tempestade, para a circunstância, para aquilo que parece impossível, certamente nós afundaremos. Porque medo é uma questão de foco. O versículo 30 fala sobre isso. Enquanto ele olhou para Jesus, é como se o medo tivesse ido embora, sumido, desaparecido. Mas quando ele olhou para o medo, para as circunstâncias, é como se Jesus tivesse sumido, desaparecido, ido embora dali, por mais que ele estivesse ali. Mas sabe, irmãos, a boa notícia é que mesmo que eu e você, porque somos humanos, podemos errar, podemos falhar, mesmo que eu e você estejamos afundando por ter olhado para a onda, para o vento, para a circunstância, para aquilo que parece impossível aos teus olhos, Jesus continua lá. Ele pega você pela mão
mão direita, te coloca em pé, te faz andar novamente sobre as águas. E aliás, agora você volta para o barco, na companhia de Jesus, segurando nos seus ombros e te ensinando: filho, é assim que se anda sobre a água. Sabe, irmãos, o mais lindo que eu acho nesse texto, talvez você diga assim: pastor, eu sou um homem de pequena fé. Irmãos, é isso que Jesus precisa, porque o texto nos mostra, não foi Jesus dizendo: Pedro, homem de grande fé. Jesus olhou para Pedro e disse assim: homem de pequena fé, porque duvidou. E sabe como um pastor amigo meu costuma dizer, às vezes a gente fala assim: Pedro afundou, mas foi, irmão. Você conhece alguém que andou sobre as águas? Eu não conheço. Então é com a sua pequena fé, parece impossível. E sabe, irmãos, essa é a matéria-prima para o milagre. Eu gosto de pensar que nós não podemos produzir milagres. Eu e você não somos capazes de produzir um milagre, mas eu e você somos capazes de provocar um milagre. Põe o pé sobre a água, irmão. Jesus não vai te deixar afundar. Provoque um milagre na tua vida, na tua família, na tua circunstância financeira, no teu tempo com Deus, na tua vida espiritual com Deus. Provoque um milagre. Põe o pé sobre as águas. Vá de encontro ao medo. A tua fé pode parecer pequena, mas é apenas dela que Jesus precisa para operar um grande milagre. Irmãos, agora de verdade, para eu poder finalizar, eu queria te fazer pensar algo muito importante. E é: em quem vamos ficar focados? Aonde que os nossos olhos vão estar colocados? Talvez você está aí com uma circunstância que aperta o teu coração nessa noite, com algo difícil, com algo aparentemente impossível. Em quem você vai estar com os seus olhos colocados? Aonde vai estar o seu foco? Sabe, irmãos, diante do medo, só existe dois caminhos: ou a covardia, aonde o medo nos domina, ou a coragem, aonde em nome de Jesus nós podemos dominar sobre os medos. E sabe, eu gostaria de te fazer pensar ainda algo mais. Eu queria te fazer pensar que nós podemos sair daqui nessa noite de duas formas. Aparentemente são duas formas muito abençoadas e muito abençoadoras. Nós podemos sair daqui nessa noite como 11 dos discípulos. Imagina, irmãos, entra na história agora, por apenas 1 e 2 minutos no máximo eu finalizo. Entra na história comigo agora. Imagina você no barco, na tempestade, vendo Jesus dizer: vem, sou eu, não tenham medo. E Pedro falando: se és, manda eu ir ter contigo. Ele diz: vem, e Pedro sai sobre as águas. E aí, irmão, imagina você vendo um grande milagre. Porque aquilo foi um grande milagre, irmãos. Uau, como eu voltaria para casa? Talvez eu chamaria a Jana, as crianças, e falaria: vem cá, deixa eu contar para vocês. Nós estávamos no barco, a coisa estava difícil, nós iríamos afundar. Jesus veio andando sobre as águas, a gente até pensou que era um fantasma, e ele operou o milagre. Pedro andou sobre as águas, nós vimos. Mas nós podemos, isso já é bom, irmãos, mas nós podemos voltar para casa como aquele único homem. Ele viveu a mesma história, só que ele viveu de um ponto de vista bem diferente, irmãos. Nós podemos voltar para casa, nós podemos enfrentar o dia a dia e contar para esse mundo, para aqueles que precisam ouvir do Senhor, não algo que nós vimos acontecendo. Irmãos, é tão glorioso o que Deus tem feito na sua igreja sobre a terra, é tão lindo a forma como Deus tem movido, e a gente vem no culto, ouve uma palavra tão abençoadora e vê o milagre de Deus na vida das pessoas e glorificamos a Deus com isso, é muito bom. Mas a pergunta é: até quando você vai viver sem ver o milagre em você? Porque Pedro não voltou para casa como aqueles 11 homens, irmãos. Eu imagino eu no lugar de Pedro. A situação é a mesma, mas completamente diferente. Dizer: gente, eu vivi um grande milagre. Eu estava lá, a coisa estava feia, ia afundar. Ele chamou, ele falou: sou eu, não tenham medo. E eu não tive medo, porque Jesus estava me chamando. Jesus está te chamando nessa noite. Se coloca de pé, deixa eu orar com você. Em quem nós vamos ficar focados? Como vamos sair daqui? Contando o milagre que Deus tem feito, isso já é muito bom.
contando o milagre que Ele tem feito na vida das pessoas, ou vivendo um grande milagre, uma grande aventura em Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele sonhou para mim e para você. Eu quero que você aí no seu lugar, do jeito que você está mesmo, não precisa sair do seu lugar. Eu queria que você com seus olhos fechados pensasse nos medos que tem tentado te atemorizar nesses dias. Eu queria que você colocasse os seus olhos não no vento, não nas circunstâncias, mas que você colocasse os teus olhos em Jesus nessa noite. Eu e você não podemos fazer um milagre, mas nós podemos provocar um milagre, irmãos. A matéria-prima está em nossas mãos. Sabe qual é a matéria-prima para uma cura? É um enfermo. Sabe qual é a matéria-prima para a salvação? É um pecador, um perdido. Sabe qual é a matéria-prima para um milagre? Algo que o homem não pode fazer. Isso está em nossas mãos. Algo que o homem, algo que eu e você não podemos fazer, mas nas mãos dele está o poder de fazer as coisas impossíveis. Aquilo que tem, irmãos, preocupado o teu coração, talvez a salvação da sua família, da sua casa, dos seus filhos, talvez a salvação do seu esposo, da sua esposa. Levante a sua voz nesse momento. Pai, nós te adoramos nessa noite, verdadeiramente só Tu és aquele que pode fazer milagres. Deus, cada um de nós tem uma área, ó Deus, uma área de fragilidade, uma área que causa medo, uma área de impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que opera milagres. Senhor, nessa noite nos chama para sair do barco, que possamos ouvir a Tua voz, que a nossa visão não seja confundida, mas que possamos ver claramente o Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, nos agarrar nela e dizer: o Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode mudar a vida da minha família, da minha casa. Nós clamamos isso nessa noite, Senhor, aquilo que só o Senhor pode operar. Nós clamamos o sobrenatural, Senhor. Nós não conseguimos mais, talvez já estamos no limite das nossas forças. Deus, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Senhor. Precisamos do Teu favor, precisamos do Senhor, Pai. Nos tira da área de conforto e segurança do barco e nos faz viver um grande milagre sobrenatural, para que possamos estar incendiados e continuar a nossa jornada como Pedro, que anunciou a Tua palavra e 3.000 homens se converteram, que finalizou a sua jornada não se achando digno, morrendo segundo os historiadores crucificado, mas de cabeça para baixo, cumpriu a carreira, alcançou o propósito. Deus, nós clamamos por isso, que os milagres produzam em nós um maior nível de fé, um aperfeiçoamento da fé, para que o medo caia por terra a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus.